conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasce, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós, agora, sentis tristeza, mas hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos vendo no Evangelho de João, nos discursos de despedida desses dias, acenando quase nesta preparação para a solenidade que iremos celebrar depois de amanhã, domingo da Ascensão do Senhor, esse quase que necessária ambivalência entre alegria e tristeza, entre bonância e dificuldades, com relação aos seguidores de Jesus ou aqueles que querem viver a vontade de Deus. Ele diz que vós chorareis e o mundo se alegrará. Aqui é muito claro o ato da paixão de Jesus. Quando Jesus morre, para os anticristos, ou seja, aqueles que eram contrários à vontade de Deus anunciada por Jesus Cristo, eles se alegram. Ou seja, o mundo, enquanto realidade contrária, se alegra com a morte de Cristo, enquanto aqueles que são seguidores se entristecem. Ou seja, aqui é muito claro ouvir e ver a situação cristã primitiva, inclusive, aqueles logo que começam a comunidade cristã, logo no início, eles que percebem a grande dificuldade, a grande perseguição, que são chamados a nadar contra a maré, como nós costumamos dizer neste dito popular, a nadar contra todas as águas que vêm ao contrário deles, porque muitos estão agora desanimados, porque diz, cadê o Jesus Cristo, que era o Messias, que era o Rei, o Libertador, morreu numa cruz? Isso não é no mínimo vergonhoso? Agora os discípulos e os primeiros cristãos são chamados a testemunhar esta fé, a testemunhar diante de todas as adversidades a alegria de quem só tem aquele que encontrou Jesus Cristo. Ou seja, diante das grandes dificuldades, diante das grandes batalhas, nós somos chamados a encontrar esta alegria que só Jesus dá. Quer ver uma experiência? Claro que nesse período nós estamos em isolamento social, não fazemos visita, nem tampouco aos hospitais. Mas quando tudo isso passar, visite um centro de oncologia. Às vezes naquelas pessoas que estão no estado tão avançado de câncer. Você chega num lugar e você jura que vai encontrar pessoas reclamando, pessoas desesperadas, e na grande maioria das vezes, são os sorrisos mais sinceros que a gente encontra. Pessoas que têm quase certeza que não vão sair daquele leito de hospital, que estão em estado terminal, mas conseguiram encontrar naquela grande dificuldade, naquele grande problema, um sentido para viver, por mais que seja poucos dias. Enquanto nós temos a perspectiva de viver longos anos e vivemos amargurados. Reclamamos de tudo, colocamos catinga em tudo, dificilmente sorrimos, dificilmente abraçamos, dificilmente expressamos que amamos. Veja, a realidade que nós estamos conclama para uma revisão de vida. Como eu vivia, como eu estou vivendo, como eu quero viver a partir de tudo isso. E nunca desanimar e não ter medo. Olhe que a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos de hoje, o Senhor diz a Paulo, não tenhas medo,
Não se cale, continue a falar. Claro, Paulo começava quase que desanimar contra toda a investida contra ele. Ele só anunciava, só fazia o bem, e o que queria era apedrejar, era expulsar da cidade, era fazer o mal, era aquilo. Afinal de contas, humanamente a gente começa a querer fraquejar. Olhe nas diversas pastorais, grupos e movimentos quando estão. Basta alguém dizer uma pequena coisa que desagrada, a gente quer logo entregar, eu não quero mais saber, eu não mereço passar por isso, eu estou fazendo de boa vontade e eu ainda tenho que passar por isso. Como se não fosse condição sine qua non, uma expressão em latim que diz, sem a qual não. Sofrimento e perseguição é condição para o evangelizador, para ser um bom evangelizador. Eu já cansei de dizer aqui, mas vou repetir, possa ser que alguns de vocês estejam me acompanhando e vão ouvir pela primeira vez. Se nós nos dizemos discípulos ou seguidores de Jesus Cristo, mas estamos na maré mansa, como costumamos dizer, está tudo fácil no nosso evangelizar, desconfie que você não está sendo um bom evangelizador. O verdadeiro seguidor de Cristo incomoda o mundo, e por incomodar o mundo, ele arrasta atrás de si incontáveis perseguidores, incontáveis perseguições. Agora, diante das dificuldades, diante dos problemas e diante das investidas, deve ressoar essa voz que o Senhor diz a Paulo: não tenhas medo, não se cale, continue a falar. São essas experiências espirituais que nos fazem ter coragem para continuar. Agora, ouvir a voz de Deus significa uma predisposição espiritual, está aberto para isso. Às vezes nós falamos demais nas orações, gritamos, usamos muitas palavras para conversar com Deus, enquanto às vezes o silêncio, a contrição, o estar, somente estar diante de Deus e deixar que Ele nos fale, através das emoções do Espírito, através dos sinais que Ele quer nos mostrar. Mas para isso é necessário atenção, e a atenção muitas vezes se dá no silêncio. Por isso, como atividade espiritual para esse período de pandemia, vamos exercitar o silêncio. O silêncio não solitário, não é a solidão. Porque o silêncio que nos coloca diante da comunidade perfeita que é a Trindade Santa não nos deixa só, mas nos preenche enquanto pessoas. Exercitar aqueles exercícios de 5 minutos de silêncio. Mas, padre, eu não consigo silenciar. Não consegue porque nós brigamos com os nossos pensamentos. Eu tentei fazer 1 minuto de silêncio, no 1 minuto e 20 segundos começa a vir os afazeres de amanhã, a casa para arrumar, o guarda-roupa para fazer, a roupa para lavar. Vem vindo 1 milhão de coisas na cabeça e a gente logo desiste porque eu não consigo me concentrar. Porque nós estamos brigando com o pensamento. Por que é que nós não rezamos com o pensamento? Aquilo que vem aparecendo, nós vamos colocando. Senhor, eu estou colocando diante de ti isso aqui. O pensamento da roupa que tem que lavar. Estou colocando diante de ti o pensamento que está vindo que eu tenho que arrumar a casa. Ou seja, transformar a distração em oração. É o segredo que nos ajuda a rezar. Mas nós só vamos conseguir quando nos exercitarmos espiritualmente a partir do silêncio. Por isso, começar com 5 minutos, depois 10 minutos de silêncio, depois 15 minutos de silêncio. E aí nós vamos exercitando o nosso interior para ouvir esse Deus que nos fala constantemente. Não tenhas medo. Quem sabe se hoje mesmo Ele não está querendo nos dizer isso? Não tenhas medo, eu estou com vocês e tudo isso vai passar. Logo, logo voltará tudo ao normal e eu espero de cada um de vocês serem cristãos melhores, homens e mulheres melhores. Se Ele quer nos dizer isso, quem sabe? Não custa nada tentar ouvir a sua voz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.